Centenas de brasileiros amontoados na porta do aeroporto de Lisboa, prontos para voltarem para o Brasil e desistirem do sonho de morar em Portugal. O que será que motivou essa desistência? O que será que levou essas pessoas a abandonarem esse sonho? A gente vai falar um pouco sobre os motivos que envolveram essa decisão. A gente volta já já. Fala família, tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. O vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre as centenas, talvez milhares de brasileiros que desistiram de Portugal nessa época pela qual a gente está passando e voltaram para o Brasil. A verdade é que a gente viu alguns relatos de pessoas que estavam completamente desesperadas na porta do aeroporto, muitas delas com malas, com filhos, com bagagens, todas do lado de fora do aeroporto, porque eles não podiam entrar, não podiam ficar lá dentro, então tiveram que esperar do lado de fora, todos aguardando os voos de repatriamento que o Brasil ofereceu para poder levar esses imigrantes brasileiros de volta para o país. E aí a gente, no meio desses relatos, né, conheceu algumas histórias e a gente pode tentar imaginar quais foram os fatores que fizeram com que essas pessoas desistissem do sonho de morar em Portugal. Antes de falar sobre isso em si, eu queria pedir para você, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, nós somos o Casal Buscapé, meu nome é Thiago Assis, eu sou casado com a Carol e a gente faz vídeo nesse canal aqui, produz conteúdo nesse canal para enriquecer o seu planejamento, o seu sonho de vir morar em Portugal, para que você chegue aqui muito bem preparado e não caia em nenhuma das armadilhas que existem nessa vida de imigrante. Então, se você não conhece a gente ainda, se inscreve no canal aqui, tá? Ativa as notificações, a gente está postando praticamente 3 vídeos por semana, às vezes 4, com bastante informação, informação de qualidade, informação com pesquisa e com veracidade. Então, se você quer um canal confiável para seguir, você acabou de encontrar. Se inscreve no canal, tá? Lembra também, curte logo o vídeo, que eu tenho certeza que essa dica vai ser importante para você. O que a gente vai conversar aqui hoje vai ser importante para você e para muitas outras pessoas. Se é importante para outras pessoas, então compartilhe o vídeo também, se você puder. Mas vamos pro assunto. Como eu estava falando, muitos brasileiros desistiram de ficar em Portugal. São várias histórias, a gente não tá. A proposta desse vídeo não é determinar qual fator ou quais fatores foram cruciais, mas tentar expor algumas situações que fizeram com que esses brasileiros desistissem de Portugal. A gente vai tentar começar falando sobre os brasileiros que já viviam em Portugal. Muitas pessoas que já tinham residência, que já eram legais aqui em Portugal, também decidiram voltar para o Brasil. A verdade é que toda essa confusão, essa crise que está acontecendo no mundo, fez com que muitas pessoas que já tinham um pequeno desejo de voltar para o Brasil, que já moravam em Portugal há muitos anos, resolvessem aproveitar esse momento para poder voltar. A questão toda é que, com toda essa crise e o medo, na verdade, existe a vida de imigrante, ela acarreta alguns sacrifícios, e um dos sacrifícios é, muitas vezes, deixar a nossa família para trás, abandonar os nossos amigos, basicamente, e ficar muitos quilômetros de distância, para poder buscar um sonho que é viver aqui na Europa, viver em Portugal, que é conseguir alguma coisa melhor na vida, uma perspectiva melhor de vida. Então, muitas dessas pessoas já viviam aqui na Europa há muito tempo, em Portugal há muito tempo, e viram a oportunidade de, poxa, pode ser que o Brasil vai ficar numa situação lastimável, complicada, prevendo já, né? Então resolveram voltar com medo de repente, receber uma má notícia e não estar perto, e não ter a possibilidade de voltar imediatamente para o Brasil, para, sei lá, Deus quer de livrar, enterrar um parente e alguma coisa do tipo. Então preferiram aproveitar o momento e voltar para o Brasil para poder estar perto da família nessa hora, porque é uma hora bem crucial e bem importante. Uma hora em que a gente já previa que o Brasil ia chegar nessa situação que está, então não é nenhuma novidade para a gente. Esse foi o fato que fez com que algumas pessoas que já tinham residência aqui voltassem. Em contrapartida, a gente pode citar o fato das pessoas que tinham acabado de chegar em Portugal e que já estavam com algumas coisas encaminhadas, já tinha documentação, muitas vezes já tinha até manifestação de interesse feita, só estavam aguardando o CEF.
A questão toda é que a gente pode juntar essas pessoas também com aquelas pessoas que tinham acabado de chegar e não tinham nenhum documento, que também é uma outra classe. Vocês estão percebendo que são muitas situações, muitos perfis diferentes de imigrantes, mas esses dois últimos perfis que eu expus para vocês aqui, dos que já estavam aqui, ou os que acabaram de chegar, muitos deles caíram naquela armadilha de não ter se planejado o suficiente. Muitas pessoas, até mesmo as pessoas que se planejaram, vamos tentar falar sobre elas primeiro, as pessoas que estavam planejadas, que já estavam meio que estabilizadas em Portugal, já tinham trabalho, já tinham um apartamento, já tinham uma vida estabilizada, uma vida já regularizada, porém, muitas empresas tiveram que fechar as portas. Muitas empresas pararam e tiveram que dispensar os funcionários. Muitos desses funcionários ficaram em layoff, né, que é ficar em casa, mas continuar recebendo. Parte pago pela Segurança Social, pelo governo, e outra parte paga pelo patrão, pelo dono da empresa, né, no caso. Que foi o caso da Carol, por exemplo. A Carol trabalha num café, ficou em layoff esse tempo todo, já voltou a trabalhar, mas ela estava em layoff até pouco tempo atrás. E a questão toda é que essas pessoas que não tiveram direito a layoff, que foram dispensadas, apesar de ter algumas regulamentações dizendo que não podia demitir, né? Até mesmo pessoas que não podiam ser despejadas dos apartamentos, etc. A gente sabe que no crivo da lei as coisas não acontecem muito da forma que deveria acontecer. Então muitas pessoas foram demitidas e assim. Não, pessoas muitas vezes não deu tempo de criar uma gordura financeira para poder passar por uma situação dessas. A verdade é que nós brasileiros não estamos nem um pouco acostumados com a cultura de ter uma reserva financeira, de ter uma gordura financeira, uma grana guardada, um dinheiro guardado para qualquer eventualidade. E a gente sabe que uma pandemia é uma eventualidade que ninguém imaginaria. Porém, a gente tem que se preparar. E muitas dessas pessoas não conseguiram se preparar. Muitas delas, vou dar o exemplo de uma pessoa, por exemplo, que mora em Lisboa. A gente cansa de falar aqui que o custo de vida em Lisboa é algo estratosférico. As pessoas praticamente recebem um ordenado, um salário mínimo para pagar de aluguel. Não ter um, não ter dois. Então, assim, não tem como guardar dinheiro. Pessoa morando em Lisboa é difícil. Por isso que quando a gente fala que a gente economiza dinheiro aqui no interior, as pessoas chamam de mentirosos, mentirosos, fala que a gente tá querendo enganar, que a gente tá querendo iludir. Mas, gente, a vida em Lisboa é completamente diferente da vida aqui onde a gente mora, tá? Vamos deixar isso claro. Então, essas pessoas não tiveram capacidade de fazer uma gordura. Muitas vezes porque não imaginavam que aconteceria alguma coisa desse tipo, ou muitas vezes porque não dava mesmo, como eu acabei de falar, o custo de vida em Lisboa é muito alto. O terceiro, a terceira classe de pessoas são as pessoas que tinham acabado de chegar e não tinham dado tempo nem de conseguir trabalho. Muitas dessas pessoas vieram com a reserva financeira, estão conseguindo aguentar aí essa fase da crise, porém outras pessoas não obedeceram o planejamento que a gente sempre indica, de vir com grana para sobreviver aí 3, 4, 5, talvez 6 meses. Muitas pessoas tentam a sorte, né? Jogam a sorte no vento e vem, simplesmente entram no avião e vem. Questão toda aqui. É nessa hora que o planejamento é fundamental. É nessa hora que ninguém imagina que pode acontecer alguma eventualidade pandêmica dessa forma, é que as coisas elas acabam acontecendo. E foi o que ocorreu. Então, assim, muitas pessoas escolheram voltar para o Brasil. Essas pessoas eu acredito que tenham comprado passagem, tenham voltado por si próprios, ou muitos também quiseram pegar carona no voo fretado do governo e entraram na fila também para economizar uma grana. Outras pessoas não tiveram escolha, né? Porque não tinham uma situação financeira favorável para poder ficar parados em casa sem receber, né? Então, assim, aqui em casa, por exemplo, a gente dá graças a Deus porque a nossa parte financeira foi um pouco afetada. Como eu já falei, eu trabalho na área de combustíveis. Então a minha empresa continuou trabalhando porque os carros, as pessoas precisam se locomover e para se locomover elas precisam de combustível. Então o meu trabalho é um trabalho essencial, eu continuei trabalhando, então meu salário não alterou em nada. E Carol ficou em layoff, ou seja, por ela ter contrato, contribuir já mais, ela já é efetiva no trabalho, já tem mais de 2 anos no trabalho, então ela ficou em layoff, ficou recebendo, mas já voltou a trabalhar. Então nossa situação financeira aqui em casa não mudou muita coisa, sabe? O layoff que paga um pouco menos ali, mas não é nada absurdo. Então, assim, a gente tem sempre que pesar essas situações, são vários perfis de imigrantes e pessoas que infelizmente tiveram que abandonar o sonho de viver em Portugal por essa ocasião do destino, um trágico destino.
A verdade é que a gente fica triste por essas situações, porém a gente tem que pensar que a gente tem sempre que sempre ficar com o pé atrás, tem que sempre tentar buscar uma situação na qual a nossa vida financeira seja bem equilibrada para que a gente esteja pronto para qualquer eventualidade dessa forma que aconteceu. Então, assim, muitos brasileiros escolheram voltar para o Brasil para ficar perto da família, mas a grande parte, uma maioria, foi obrigado a desistir do sonho. E vai acabar voltando, ou acabou voltando e vão acabar voltando, porque ainda existem pessoas esperando os voos para voltar para o Brasil. Ainda não foi todo mundo. Disseram nas matérias que tinham mais de 12 mil pessoas que já tinham ido embora. Ainda não acabou. Tem gente querendo ir ainda. Então, essas pessoas não tiveram escolha. Foram obrigadas a desistir do sonho, vão voltar frustradas para o Brasil. Mas acredito que daqui a pouco se arrumam novamente e vem para cá. Basicamente foi isso. Na verdade, eu queria contar para vocês aqui essas situações só para vocês ficarem um pouco alertas e se prepararem, porque, lógico, a chance de ter uma outra situação desse tipo tão cedo é quase nenhuma. Porém, existem outras situações que podem fazer com que vocês fiquem rendidos dessa forma, da forma que essas pessoas ficaram. Então, se prepare, se planeje, aproveite o tempo que vocês têm aí para poder se planejar muito bem para vir para Portugal, porque é a maior viagem da vida de vocês, a maior mudança da vida de vocês, o maior projeto da vida de vocês, tá? Então levem a sério, levem à risca tudo que a gente fala aqui, tá bem? A dica de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Se essa dica foi importante para você, pode ser importante para outras pessoas também. Então, se inscreve no canal, compartilha, deixa o like aqui, tá? Contribui para que o Casal Buscapé possa chegar a mais pessoas. Nosso canal deu um boom nessas últimas semanas. Eu queria agradecer a vocês por ajudarem a gente a compartilhar, a passar essa nossa história para frente, os nossos vídeos para frente. Queria agradecer muito a vocês. E a gente está vendo os resultados já, né, do crescimento do Casal Buscapé. A gente conversa com as pessoas já conhecem, já ouviram falar, já assistiram os vídeos. Então, a gente quer agradecer principalmente você, nosso seguidor, nosso telespectador, né, que está sempre aqui na audiência. Lembra, ativa as notificações para você receber nossos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo do canal do Casal Buscapé. Um grande abraço, até a próxima, pessoal. Valeu!